Paulo foi quem foi o autor dela, mas ele não foi o escritor dela. Mas como assim, pastor? Naquela época usava-se amanuense, ou os escribas. Eles escreviam as cartas. E no caso da carta de Paulo aos Romanos, o nosso irmão, querido irmão Tércio, né, que foi o escritor. Isso a gente vê lá no verso 16, né? Paulo dando ali o crédito, no capítulo 16, na verdade, nós vamos ver que Paulo vai dar o crédito do escrito da carta para Tércio, mas ele foi o autor. Todo autor intelectual possivelmente ia falando para Tércio, e Tércio ia escrevendo, e claro, que o Espírito Santo ia iluminando, ia inspirando Paulo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Não há revelação que venha de parte humana. Quem está no curso aqui está aprendendo sobre isso. A escritura vem da parte de Deus, não é um livro humano, como muitos dizem. Não, a escritura foi escrita por homens inspirados por Deus. Então tudo que está lá vem da escritura, que está na escritura vem da parte de Deus. Então Paulo é o autor, inspirado pelo Espírito Santo, e Tércio é o escritor, ou seja, o escriba, o amanuense. Pode passar. Onde foi escrita essa carta? Ela não foi escrita em Roma. Ela foi escrita em Corinto, cidade esta que Paulo estava ali, possivelmente depois de sua terceira viagem missionária. Paulo ele começa a escrever essa carta. E a data, 57, aproximadamente 56 ou 57 depois de Cristo. Depois de Cristo, no ano 57 aproximadamente, Paulo vai escrever essa carta. E qual é o destinatário dessa carta? Toda carta tem um remetente e um destinatário, né? Então, o destinatário eram os cristãos que estavam em Roma. Então, os cristãos da igreja em Roma que foram os destinatários dessa carta. E aí nós temos o propósito. Para que Paulo vai escrever essa carta? Qual é o motivo de Paulo escrever essa carta? Quem estava aqui às quartas-feiras viu que o motivo de Paulo escrever a carta de Paulo aos Gálatas, para escrever aos Gálatas, é porque a igreja estava com algumas dificuldades entrando no evangelho que não era um evangelho genuíno. Então Paulo vai repreender a igreja. Aqui é diferente. Paulo não tem a proposta de repreender a igreja de Roma, embora ele vai dar algumas instruções para essa igreja também, né? Como um professor, como um teólogo, como um homem usado por Deus, ele vai fazer isso. Mas os propósitos principais, primeiro é apresentar a sua teologia. A gente vai entender um pouquinho sobre isso no decorrer da carta. Então a primeira intenção de Paulo é apresentar aquilo que ele pregava, aquilo que ele cria. Apresentar a teologia dele, apresentar o evangelho que ele cria. O segundo motivo é para pedir sustento. Paulo era um missionário. Então, a carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta missionária. É uma carta de um missionário estrategicamente pedindo sustento. Paulo, ele vai vislumbrar uma ida à Espanha. Então, Paulo e a cidade de Roma estava no meio do caminho, né? Então, Paulo passaria ali por Roma, ficaria um tempo com aqueles irmãos e angariava sustento para a sua viagem final, que era a Espanha. Então, essa era a intenção e um dos propósitos de Paulo ao escrever a carta de Paulo aos Romanos. E também ele vai promover uma união na igreja. Havia ali na igreja, e nós vamos ver no decorrer da exposição da carta, ali alguns irmãos que tinham uma mentalidade diferente de outros. Nós estamos falando de um contexto inicial de judeus e gentios, ou seja, gentio era todo aquele que não era judeu. Então, judeus e gentios comungando junto, né? Então, o evangelho é extraordinário, né? Ele faz com que pessoas que têm visões, pensamentos diferentes, possam estar juntos em um propósito. Mas ali estava acontecendo algumas coisas e Paulo vai também trazer a igreja a uma união de pensamentos
vai trazer uma união para que eles não brigassem por determinados assuntos que levavam eles a estarem ali degladiando por coisas, cada um querendo puxar para um lado, né? Coisas como se podia ou não comer, se podia ou não beber, né? Principalmente carnes oferecidas a ídolos. Então a gente vai ver toda essa questão e Paulo vai trabalhar isso daí também. Aí nós vamos para a importância dessa carta. Ela já é importante por si própria. Romanos é uma das cartas, ou é a carta mais teológica da Bíblia. Tudo que você quer saber sobre teologia, tem. Todas as logias, que a gente chama, que são bibliologia, cristologia, né? E outras logias por aí, todas as que compõem a teologia, você vai encontrar na carta de Paulo aos Romanos. Há quem diga que se perdemos toda a Bíblia, né, caso que não vai acontecer, porque o nosso Deus ele vai preservar como preservou até o fim. Mas se acontecesse, e só a carta de Paulo aos Romanos permanecesse, seria suficiente. Tamanha importância que tem essa carta. Então, essa carta, ela atuou na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas se renderam ao Senhor Jesus através da leitura dessa carta. Nós temos aqui, talvez não sei se os irmãos conseguem enxergar, mas nós temos alguns nomes. Eu coloquei só 3 nomes, porque senão ia ficar muito pesado, né, Vera? Ia ficar muito pesado aqui se eu colocasse mais, né? Porque são nomes assim que a gente tem um peso muito forte na teologia. Homens que se renderam ao Senhor, como o próprio Martim Lutero, né? O reformador Martim Lutero. Ele lendo as Escrituras, ele vai ali na sua jornada espiritual, né? Eu vou ler aqui, sua jornada espiritual foi relacionada de modo bastante próximo à teologia de Romanos. Então, toda a ideia que Martim Lutero, ao ler e vai escrever as suas teses, está muito baseado na carta de Paulo aos Romanos. Então, a gente também tem João Calvino e Zwingli, 2 reformadores também. 2 homens que se renderam ao Senhor e tinha a carta de Paulo, eles consideravam essa carta a expressão bíblica clássica da verdade sobre a justificação do homem diante de Deus pela fé em Cristo, sem esforços humanos. Então, tanto João Calvino como Zwingli e muitos outros consideravam essa carta uma verdade clássica de que a salvação ela só se dá pela fé em Cristo Jesus. Não tem obras, é só pela fé. E por fim, John Wesley, né? John Wesley, um homem muito querido também, um grande servo do Senhor, que sentiu uma paz interior ao ouvir apenas a introdução da carta. Então, John Wesley, só ouvindo a introdução de Romanos, olha a frase que ele vai proferir: senti meu coração estranhamente aquecido. Só na introdução, ele já aqueceu o seu coração. Irmãos, nós não estamos falando aqui de homens qualquer. Nós não estamos falando de deuses, não, porque só há um Deus. Mas nós estamos falando de homens que se dedicaram, a vida desses homens era dedicada ao Evangelho. E homens que foram impactados com essa carta. E nós vamos, pode passar, Ronaldo? Prosseguindo. Como que foi a composição, não sei se tem aí no slide, uma antes. Aí, esse aí. A igreja que estava em Roma. Como que essa igreja surgiu lá em Roma? Então, muito provavelmente, a igreja ela formada por pessoas que estavam lá no Pentecostes. Lá em Atos, capítulo 2, ao Pentecostes. Quantas pessoas se converteram? Vocês que é bom de Bíblia? 3.000 pessoas se converteram ali. Quem é que estava pregando? Pedro. Pedro, em sua pregação, ele vai ser usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo invade a vida daquelas pessoas, há algo extraordinário acontecendo, e aí 3.000 pessoas se rendem a Cristo. Pessoas que estavam ali para a festa, que Pentecostes era uma festa judaica, então tinha muita gente. Muita gente. A gente vai falar, 3.000 pessoas, tinha muita gente lá. E 3.000 pessoas se rendem, e muito provavelmente pessoas que eram de Roma, judeus de Roma, que estavam para a festa de Pentecostes, se converteram ao cristianismo, se converteram ao Senhor Jesus,
voltaram e plantaram a igreja de Roma. Então, possivelmente é assim que surgiu essa igreja, né? E por fim, a gente vai ficar aqui. Esse é o último slide. E agora a gente vai abrir de fato as nossas Bíblias. Ainda está um pouco cedo. E vamos ver se a gente consegue terminar com um tempo hábil. E aí a gente vai de fato ver a carta de Paulo aos Romanos. Abra suas Bíblias. Eu não sei se você vai conseguir enxergar, mas pode ligar as luzes. Pode ligar as luzes. Já terminou a viagem. Estamos pousando em segurança, né? Agora você pode abrir a sua Bíblia, você pode anotar na sua Bíblia, né? Porque é sempre bom a gente ter o acompanhamento através da Escritura. E aí a gente vai, de fato, entrar na carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos ver hoje só a introdução. Nós vamos ver hoje só a apresentação de Paulo. Paulo, como toda carta, ele vai se apresentar. Porém, essa carta, e as cartas de antigamente, né, da antiguidade, ela sempre começava com uma identificação breve, né, daquele que estava enviando, e também falava um pouquinho do destinatário, ou seja, para aquele que a carta iria chegar. Então, Paulo, como não foi o plantador dessa igreja, a gente viu, né, não foi Paulo quem plantou essa igreja, Paulo não era tão conhecido nessa igreja, né, algumas pessoas conheciam, muitos já estavam ouvindo falar sobre ele, mas nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, Paulo, como não plantador, ele vai fazer uma apresentação. Então, nessa apresentação, Paulo vai falar algumas verdades sobre ele. Então, Paulo vai falar sobre ele, né, como nós falamos, ele não havia plantado essa igreja, e algumas conversas estavam chegando aos ouvidos das pessoas ali em Roma, da igreja de Roma. E essas conversas que circulavam ali a respeito de Paulo não eram conversas muito boas. Eles estavam acusando Paulo, e algumas acusações que eles faziam era que Paulo era um mercenário, que Paulo ele usava o evangelho para ganhar dinheiro. Olha para aí, que coisa doida, né? Mas é isso. Eles estavam acusando Paulo, muitos ali, né, de não ser, no caso, a mensagem dele, embora fosse uma mensagem genuína, mas a intenção de Paulo era ganhar dinheiro, né, plantava igreja para arrecadar dinheiro, né. Também ele era acusado de ser um apóstata do judaísmo. Lembra? Nós temos ainda judeus dentro da igreja. Então, eles acusavam Paulo de apostasia do judaísmo. Que Paulo pregava contra a lei de Moisés, que Paulo pregava contra o templo, Paulo pregava contra as gloriosas instituições da velha aliança, e Paulo pregava mesmo, né? Porque Paulo entendeu o evangelho da cruz. Paulo entendeu e transmitiu, através das suas cartas, o evangelho genuíno da cruz de Cristo. Então essas acusações estavam sendo feitas a Paulo. Mas Paulo, ele vai então gastar mais tempo do que nas outras cartas, na sua apresentação, porque as outras ele envia para igrejas que ele plantou. Essa igreja tinha, primeiro, não o conhecia, segundo, ele tinha que desfazer algumas coisas, ele tinha que desfazer algumas ideias em relação a ele, por isso ele vai usar 7 versículos na sua apresentação inicial, para falar quem ele era, para falar o que ele pregava, para falar, para convencer a igreja, também a dar o sustento. Eu sou um missionário, e eu já passei muitas vezes por isso daqui, de ir numa igreja para angariar sustento para se manter no campo missionário. Então você vai lá, você faz uma apresentação, você diz quem você é, de onde você veio, qual é a sua intenção. Então Paulo também tinha essa intenção de mostrar quem ele era, desfazer, olha o desafio que Paulo tinha. Paulo tinha que desfazer tais ideias em relação a ele, para as pessoas darem dinheiro para ele. E dar dinheiro para os outros sempre foi difícil. Não tem época que dar dinheiro para os outros é fácil. Então, para Paulo também não era fácil. Então, o desafio dele era muito grande. Então, ele vai fazer essa apresentação, e essa apresentação ele vai fazer de uma forma
mais longa, mais extensa, né? Ele vai trazer, logo no começo, ele já vai trazer para nós algumas verdades sobre ele. Ele vai falar sobre o evangelho que ele prega, sobre a pessoa de Paulo. Então, vamos de fato entrar no texto, e eu vou ler o texto, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do 1 até o 7. E vai dizer assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, que tudo que for dito agora, que nós lemos a Tua Palavra, possa, Deus, penetrar em nossos corações. Que nós consigamos entender aquilo que Paulo tem a nos transmitir através do Teu Santo Espírito. Foi o Senhor quem escreveu, foi o Senhor quem usou o Teu Filho para escrever. Então, ó Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai trazer aqui algumas perspectivas através de algumas palavras que Paulo transmite para nós. Paulo vai trazer alguns adjetivos, algumas palavras, e através dessas palavras nós vamos transcorrer aqui esses 7 versículos. Então, atentemos. A primeira palavra que eu quero destacar é a palavra servo. Atente-se. Paulo, servo de Cristo Jesus. A palavra servo que Paulo usa aqui, ela é uma palavra onde Paulo vai se colocar como um escravo. Irmãos, Paulo não vai chegar para fazer com que aquelas pessoas se agradem da pessoa de Paulo. Não é essa a intenção de Paulo. Paulo não vai se exaltar de falar, olha, eu sou um plantador de igreja. Eu sou um teólogo dos melhores. Eu fui um fariseu dos melhores. Eu sei tudo sobre a lei. Eu sei tudo sobre a religião judaica. Eu sei todas as coisas. Eu sou um judeu puro sangue. Né? Ele vai falar isso em outra carta. Ele não vai falar, olha, eu sou um teólogo que aprendi aos pés de Gamaliel, que era um grande doutor da lei, um grande homem, um grande servo, no caso, um grande professor, na verdade. Mas Paulo ele vai usar uma palavrinha que no seu original grego fala-se doulos. Isso quer dizer escravo. Paulo vai falar, eu sou um servo. Eu sou um escravo do Senhor Jesus. Ele não traz nenhuma outra prerrogativa a não ser o rebaixamento. Ele se coloca como um servo do Senhor. Ele se coloca como alguém que tem um dono. Alguém que é propriedade de alguém. Nós cantamos sobre isso. Eu sou teu e tu és meu. Então, Paulo vai trazer para nós nessa palavra algo muito importante. Quem é o seu dono? A quem você serve? A quem nós servimos? A quem você pertence? Nós vamos falar sobre pertencimento também. Então, é importante nós falarmos também que na época a escravidão era algo comum. Hoje, muitas pessoas acusam a Bíblia, mas você legaliza ou legitimiza a escravidão. Pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento histórico ou também não querem ter, na verdade só querem falar mal da Escritura, né? Mas era normal, era comum entre aqueles povos a escravidão. Né? Os senhores tinham os escravos e eles serviam aos seus senhores. E Paulo se compara com um deles. Né? E quando a gente vê Paulo utilizando essa frase, né, esse adjetivo, essa palavra, porque ele tem um público-alvo a atingir.
Ele já sabia que aquelas pessoas já se familiarizavam com isso. É claro que se hoje eu vou em algum lugar, dependendo do lugar, talvez usar a palavra escravo não seria a melhor palavra. Mas naquela época, naquele contexto, Paulo usa, e nós que somos escravos de Cristo já entendemos isso. O mundo não vai entender, mas nós temos que entender que nós somos escravos de Jesus Cristo. Então, para Paulo utilizar essa palavra é um meio que ele já conhecia, é uma palavra já conhecida, era algo que acontecia de forma natural. Então, Paulo ele vai se apresentar inicialmente como um servo, como um escravo. Essa é a apresentação daquele que quer desfazer coisas que estão falando sobre ele e quer angariar dinheiro, né? Quer angariar recurso para poder prosseguir na sua missão. A única intenção de Paulo era o evangelho. Paulo não tinha outra intenção. Essas acusações eram falsas. Paulo viveu e morreu pelo evangelho da cruz de Cristo. Essa era a vida. Ele vai falar, e nós vamos ver sobre isso também, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu considero tudo que eu tinha como esterco. Esterco ainda é um eufemismo da Bíblia. É algo muito pior ainda, né? Então Paulo, ele só tinha uma intenção: adorar, servir ao seu Senhor. Essa era a intenção dele. E ele começa se colocando como um servo. Mas ainda nesse versículo a gente vê a palavra apóstolo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Essa palavra ela foi banalizada nos nossos dias. Hoje as pessoas se intitulam apóstolo. Eu sou apóstolo. Irmãos, apóstolos no seu sentido titular, ou seja, de título, não existem mais. Apóstolo bom é apóstolo morto. Eu amo essa frase. Eu gosto demais dessa frase. Apóstolo bom é apóstolo morto. Não tem apóstolo mais no seu sentido de título, porque essa palavra ela é utilizada em dois sentidos, geralmente. Ela utilizava para titular, ou para dar o título aos apóstolos, que eram os 12 do qual estiveram com Cristo, mais Paulo. Esse é os que tinham o título de apóstolo. Só que essa palavra ela tem um significado, né? Essa palavra ela vai falar para nós que o apóstolo é alguém enviado. É alguém que é enviado com uma missão. Então, no sentido do significado da palavra, outros também foram chamados de apóstolo, como Barnabé, Timóteo, Silas. Eles são chamados de apóstolo, mas não no sentido de título. Eles não tinham título de apóstolo. A palavra era utilizada no sentido da missão, do ofício, na verdade, do que eles faziam, do que eles tinham que fazer, né? Todos nós recebemos uma missão de Cristo e Paulo ele vai se intitular apóstolo. Né? Paulo ele vai falar apóstolo porque, lembra? Tem coisas que estão falando sobre ele e ele precisa desfazer isso. Então Paulo vai usar esse título que lhe pertencia. Embora esse título ele foi muitas vezes em outros lugares não consideravam ele como tal. Na carta aos Gálatas, os Gálatas não consideravam muitas vezes Paulo como um apóstolo. Em Corinto também era essa uma realidade. E Paulo nesses lugares não vai se intitular assim, mas aqui ele se intitula como um apóstolo. Alguém que tem uma missão, alguém que tem um objetivo, ou alguém que vai fazer aquilo que ele foi mandado fazer. Alguém que tem uma mensagem a ser entregue. E essa mensagem, ela só tem um nome, é o Evangelho. E aí a nossa outra palavra, ainda no versículo 1, ele vai falar: servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. E quando Paulo vai falar do Evangelho, ele não vai falar que o Evangelho é qualquer outra coisa. Ele não vai falar que é o evangelho de homens, ele não vai falar que é o evangelho de pessoas, que é o evangelho de uma igreja, que é o evangelho que uma igreja detém o verdadeiro evangelho. Como às vezes muitas outras acabam falando, aqui você ouve o verdadeiro evangelho, aqui você... Não tem isso. O evangelho não é de uma pessoa. O evangelho não é de uma instituição. O evangelho é de Deus. Ele vai falar, separado para o evangelho de Deus. É de Deus o evangelho. Ninguém pode pegar e se titular dono do evangelho, a não ser o próprio Senhor. E quando Paulo vai falar isso, que ele é chamado para anunciar o evangelho,
Ele provavelmente está pensando em Atos capítulo 9, onde ele é chamado, onde o Senhor Jesus tem um encontro com ele, aquele assassino, aquele homem deplorável, que pegava as pessoas, levavam para ser morta, pegava os cristãos e levavam para a morte. Aquele homem que estava ali na morte de um grande servo do Senhor que foi Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que morrera apedrejado, e as vestes foram colocadas aos pés dele. Esse assassino teve um encontro com o Senhor. Esse assassino entregou a sua vida a Cristo. E a partir daí ele se torna um apóstolo. Alguém que é chamado para poder pregar o Evangelho, e a vida dele é pregar o Evangelho, não dele, não da igreja, mas de Deus. Esse é o Evangelho que Paulo prega. E aí nós vamos ver uma outra palavra, essa palavra Escrituras. Se tem Evangelho, tem que ter Escritura. Não há Evangelho sem Escritura. Não tem como. E Paulo vai falar agora, a partir do versículo 2, sobre as Escrituras, de onde vem o Evangelho e qual é esse Evangelho. Então Paulo vai falar no versículo 2 assim: o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras sagradas. O Evangelho vem de algum lugar. O Evangelho não surgiu para nós do nada. Ele foi informado, ele foi registrado, ele foi inspirado, ele foi entregue para nós, através das Escrituras. Não tem Evangelho sem Escritura. Se você estiver em alguma igreja, ou se você daqui for para alguma igreja, espero que vocês sempre fiquem aqui, não porque somos a melhor, mas porque a gente ama vocês. Porque a gente quer vocês aqui com a gente. Como eu falei, aqui é um bando de pecadores que querem se unir para honrar aquele que nunca pecou. A gente quer honrar, a gente quer adorar. Mas nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos defeitos. Mas, no caso, Paulo vai falar que o Evangelho vem das Escrituras. Então, se você for para alguma igreja, vá para a igreja que fale sobre as Escrituras, que pregue as Escrituras. Não se faça da sua vida algo inútil, de estar em lugares onde você vai simplesmente perder o seu tempo. Porque não há Evangelho sem Escritura. Se você tiver um lugar, se você for para algum lugar onde não tem a Escritura, não tem o Evangelho. Então Paulo vai falar que o Evangelho vem da parte de Deus, do próprio Deus, vai usar para que chegue para nós, né, até a humanidade, e não pode ser por outros meios. Não há outra forma da gente pregar o Evangelho, a não ser pelas Escrituras. O Evangelho não tem outra revelação. Nós não temos outra revelação. A única revelação que nós cremos, que transmite o Evangelho, é as Escrituras Sagradas. Essa aqui. Ela transmite o Evangelho. E Paulo vai fazer um resumo do que é o Evangelho, nesses versículos 2 até o 5. Ele vai falar para nós, versículo 3, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Paulo, nesses versículos, vai resumir o que é o Evangelho. Ele vai falar o que ele prega, o que ele crê. O Evangelho que vem lá de Gênesis 3. Paulo vai falar de uma descendência. Gênesis 3,15 vai falar de um descendente. Vai falar para nós que depois do pecado, tudo lindo, tudo maravilhoso. Capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis, o pecado, a queda. O homem falha, o homem erra, ele peca, ele erra o alvo, que é o significado da palavra pecado. Ele errou o alvo, desobedeceu ao Senhor. E o Senhor transmite o castigo, mas transmite uma promessa que nós chamamos de proto-evangelho, o início do evangelho. No versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, ele vai falar que do descendente da mulher, que é Jesus, vai vir e vai pisar a cabeça da serpente. E essa vai lhe ferir o calcanhar. Paulo, muito provavelmente, ele está pensando, ele está fazendo, ele fala,
do início, ele fala dos profetas, ele fala das Escrituras. Paulo rapidamente vai e passa por toda a Bíblia, que está o Evangelho presente em toda ela. Quando você olha para Gênesis, o personagem principal quem é? É Jesus. Êxodo é Jesus. Levítico é Jesus. Números é Jesus. Deuteronômio é Jesus. E assim é Jesus. A Bíblia toda fala sobre Jesus. Ele é o Evangelho. Ele vai falar que Cristo é o Evangelho. Ele vai falar que nós somos chamados para obedecê-lo. Ele vai falar da descendência de Davi. Jesus viria, a promessa dos profetas é que do descendente de Davi viria o resgatador. Então Paulo passa por todos esses versículos, ele passa por todo o Evangelho das Escrituras. E aí ele vai trazer para nós, depois que ele explana o Evangelho, ele vai trazer para nós uma outra palavra, que eu coloquei aqui como pertencimento. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. O Evangelho não é outra coisa. É Jesus. E se é Jesus, e se é uma pessoa, nós pertencemos a Ele. Paulo vai falar agora no versículo 6 assim: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Jesus é o nosso dono. A partir do momento que você se rende a Ele, você rende a Ele toda a sua vida. Você não pode render só uma parte da sua vida. Você não pode render a Jesus só uns minutos ou algumas horas aqui aos domingos. Isso não é evangelho. Isso não é crer em Cristo. Isso não é obedecer. Nós temos que pertencer. Nós pertencemos a alguém. Amém? Glória a Deus. Você tem um dono, meu irmão. Você tem um dono, minha irmã. Você é de Jesus. Ele deve controlar a sua vida. Tudo o que você for fazer deve ser por Jesus. Você pertence a Ele. Jesus Cristo, e aqui quando Paulo vai falar, ele volta para o início. Nós pertencemos, o escravo tinha um dono. O escravo não ficava aleatório. Todo escravo tinha um dono. Então, nós também temos, porque somos escravos de Jesus Cristo. Nós somos servos de Jesus. E por isso nós temos que amá-lo. Por isso que nós temos que obedecê-lo. Há muita gente nesse evangelho que nós vemos por aí. O evangelho que tem algumas pessoas trazido uma pseudo, para mim é uma pseudo, evangelho, porque não tem Jesus. Não tem evangelho sem escritura. Não tem evangelho sem Jesus, porque ele é o próprio evangelho. E muitas vezes a gente vê, e nós queremos viver um evangelho sem Jesus. Porque você não quer pertencer a ninguém. Nós não queremos pertencer a ninguém. Porque nós somos egoístas. Pessoas egoístas não conseguem entregar sua vida a Cristo de forma integral. Porque para você entregar sua vida a Cristo, você tem que se render. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, o mesmo Paulo falando. Nós temos um dono. Nós temos um dono e precisamos obedecê-lo. Nós pertencemos a alguém. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. E nós vamos agora, já chegando ao final, mais duas palavras. Versículo 7 vai falar: a todos que em Roma são amados de Deus. Você tem um dono. Você é escravo de alguém que te ama incondicionalmente. O escravo, antigamente, quando ele amava o seu senhor, ele não queria ir embora. E aí ele furava a orelha como sinal de pertencimento. Ali tinha um dono que ele quis ter. Quando ele pegava a alforria, ele podia ir embora. Mas muitos queriam continuar, porque amavam o seu Senhor. E para isso eles tinham um sinal. E todo mundo que olhava para ele
via, aquele ali tem um dono, e ele ama o dono dele. Qual é o sinal que as pessoas olham para nós e veem? Ali vai alguém que tem um dono, e ele ama o dono dele. Nós temos que demonstrar que Deus nos ama. Nós temos que demonstrar que nós temos um dono, e esse dono nos ama de forma tão incondicional, ao ponto de dar o seu único filho para morrer por mim e por você. Só alguém que ama muito, só alguém que tem todo o amor para dar, como o nosso Senhor, que é o próprio amor, deu o seu filho. Então, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, você é amado. O Senhor deu seu único filho para morrer por você. E se talvez você está aqui nesta noite e ainda não fez essa entrega, faça. Nós não vamos chamar vocês aqui, vocês sabem que a gente não faz isso. Aqui o apelo já está sendo dito. O Espírito Santo já está agindo. A coisa já está acontecendo. Você já tem que estar prestando atenção. O Espírito Santo já está falando com você. Que você tem um dono. E para que você de fato se renda e pertença a Ele, você tem que crer. Você tem que confessar os seus pecados e dizer para Ele que você tem um dono. E por fim, a última palavra. Amados de Deus, chamados para serem santos. Nós somos santos. Nós já falamos sobre isso há um tempo atrás. Mas você e eu somos chamados para a santidade. Nós somos chamados para nos tornarmos pessoas que largou o pecado. Ser santo significa ser separado. Não é que você nunca vai cometer um erro, mas esse erro, como você já tem um dono, e esse dono pagou todos os seus erros, você pode pedir perdão e o seu erro é apagado. Você pode pedir perdão e toda a sua injustiça é perdoada. Então, nós precisamos, assim como ele fala para os romanos aqui, Paulo vai falando, vocês são amados de Deus, vocês são chamados para a santificação, vocês são chamados para a santidade, vocês são chamados para serem santos. Então, você não pode mais ficar com seus pecados. Você não pode mais ter aquele pecado onde você gosta de fazer, onde é gostoso. Todos nós temos que diariamente nos render ao Senhor, diariamente buscar a santidade, porque você é santo, você foi chamado para ser santo. E para concluir, a gente vai aplicando essas palavras em nós. Irmãos, somos chamados para serem servos. E o servo tem um dono, e o servo obedece ao seu dono, senão ele deixa de ser servo, ele passa a ser rebelde. Então você tem que obedecer ao que Deus tem para você. Você tem que obedecer aquilo que Deus já revelou na sua Escritura. Você tem que obedecer ao seu Senhor. Porque você tem um dono. Você pertence a alguém. Você não é um ninguém na vida. Você não é uma pessoa que toma conta da sua vida, eu sou dono de mim mesmo, e o mundo é assim que vive. Ninguém manda em mim. Eu não tenho dono. Não, nós temos um dono. Se você crê em Cristo Jesus, você tem um dono. E esse dono é Jesus Cristo. A palavra apóstolos na nossa vida vem com o sentido que ela tem. Não é título. Você não pode se intitular como apóstolo. Não existe mais isso. Mas o sentido dela eu quero trazer, irmãos, para nós. Você é chamado. Você é separado. Você é escolhido para pregar o Evangelho. Nós estamos falando que você tem um dono, e esse dono disse o que para você? Pregue o Evangelho a toda criatura. Faça discípulo. Você tem obedecido ao seu dono? Você tem ido fazer discípulo? Nós precisamos, no sentido da palavra, obedecemos e pregar o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho, ele é um Evangelho de Cristo morto e ressurreto, que salva as pessoas pela graça. E nós temos também a Escritura. A Escritura, irmãos, precisa ser a nossa única fonte de regra, fé e prática. Ela serve tanto
para a nossa salvação, como também para a nossa santificação. Nós vimos, você foi chamado para ser santo, mas você quer ser santo sem Escritura. Você não lê a Escritura. Você não se importa com ela. Você não vai alcançar a santidade sem Escritura. Não é possível. A única coisa que você vai conseguir é ser uma pessoa moralmente boa. Mas você não foi chamado para ser moralmente boa. Você não foi chamado para ser moralmente bom. Você foi chamado para ser santo. Isso é muito além de ser uma pessoa moralmente boa. Está muito acima. Não é só para você obedecer às leis. É também, mas não é para você obedecer às leis. Para você ter um bom casamento, não. É para você se aproximar. Porque sem santidade, você não consegue se aproximar do Senhor. Ninguém pode ver o Senhor sem santidade. Então precisamos da Escritura para isso. Quanto tempo faz que você não pega, talvez, na sua Escritura? E vai ali ler, e vai entender, e vai ser confrontado por ela, porque ela vai te levar à santificação. A verdadeira santificação só vem através de uma leitura da Escritura. Através também das orações. Através do seu jejum. Através de um relacionamento com Deus. Porque Ele é que vai te santificar. O Senhor Jesus te salva e te santifica. Ele é o dono de toda a obra. Nós temos também a palavra pertencimento. Nós já falamos sobre isso. Você pertence a alguém. Você é do Senhor Jesus Cristo. Você tem que viver para Ele. Você tem que viver para o Senhor. Você precisa deixar com que o Senhor flua em você. O Senhor Jesus em Apocalipse está numa igreja, batendo na porta e falando assim, olha, eu estou aqui batendo. Se você entrar, se você abrir, eu vou entrar. E eu vou cear com você. Esse versículo de Apocalipse é muito usado para evangelismo, mas não é para evangelismo. Ele está falando para crente. Ele está batendo na sua porta. Ele está falando, eu quero entrar. Deixa eu entrar. Porque você já colocou ele para fora. Deixa Jesus entrar, porque Ele é o seu dono. Você pertence a Ele. E nós somos amados, irmãos. Creia, você é um amado de Deus. Ele salvou você. Ele tirou das trevas para uma maravilhosa luz. Ele morreu, Ele passou por todas as dores, Ele passou por todos os vexames. Ele se humilhou a tal ponto para estar junto conosco, para poder simplesmente salvar a mim e a você. Porque Ele te ama. E por fim, busca a santidade. Busque ser santo. E como eu disse, você não vai conseguir ser santo sem as Escrituras. Então tenha uma vida de relacionamento com o Senhor. Você precisa buscar o Senhor, você precisa se relacionar com Ele. Nós temos dito, não adianta você vir aos cultos apenas. Nós temos que vir todo domingo, se possível. Nós temos que vir aqui para render a Ele tudo aquilo que nós já fizemos durante a semana. Tem pessoas que só se alimentam no domingo. Tem pessoas que só querem se santificar no domingo. Não é possível uma vida de santidade sem a leitura da palavra, sem a oração e sem o jejum. Não é possível. Como eu falei, você pode até viver uma vida moral, mas sem santidade. E Deus te chamou para a santidade. Que Deus possa nos abençoar. E que na próxima semana nós vamos continuar. Agora sim, entrando mais de forma teológica na carta. Hoje foi um desafio. Essa apresentação de Paulo é um grande desafio para mim. É um grande desafio para nós, como cristãos, viver como Paulo viveu. Por isso que ele fala, sede meus imitadores, porque eu fui de Cristo. É um homem que imitou a Cristo e por isso nos confronta muito. Amém? Amém.